Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Ana Lara e este é o novo Rota Cast, um espaço que foi desenhado para discutir as estratégias que sustentam o crescimento de profissionais e empreendedores que entenderam que, para crescer, é preciso dominar as regras do jogo de hoje. Hoje nós vamos discutir como usar a bagagem que você já tem para uma nova rota que faça sentido para você. Quem eu vou receber hoje é a prova viva de que se reinventar depois dos 40 não é começar do zero. Soraya trouxe a profundidade do direito e a visão da publicidade para construir sua trajetória como escritora de contos infantis e de romances. Bom dia, Soraya! Bom dia, Ana Luísa, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com essa pessoa maravilhosa e com vocês também que estão aí focados nessa tendência aí de crescer sem medo de enfrentar os obstáculos, né? E chegar onde que queira chegar. E é muito bom estar aqui, gente, com vocês. Eu acho que hoje a gente vê muita gente repensando o modelo inicial, né, Soraya? Olhando para essa versão engessada que é a CLT e repensando se é o momento para mudar de trabalho, se é o momento de se reinventar ou abrir uma empresa, ou até considerar um novo formato que não necessariamente seja uma empresa, mas trabalhar como autônomo, né? Com certeza. E não existe idade, não existe nada nesse mundo que consegue atrapalhar os nossos sonhos. Não podemos colocar peso no que desejamos. Então, assim, se você quer subir uma montanha, o caminho que você vai percorrer, tira o peso da sacola, vai em frente e enfrenta, porque nunca é tarde. E, com certeza, a gente vê pessoas congelando sonhos, chega principalmente 40 anos. Gente, 40 anos hoje em dia, de acordo com os estudos, aí tem pessoas recomeçando a vida em todos os sentidos, com 80 anos, 70 anos. Eu, se bobear com 70 anos, vou fazer outra faculdade. Então, nunca é tarde, não deixa congelar os seus sonhos, porque enquanto a gente estiver respirando, tiver com vida, Deus está querendo que a gente seja instrumento dele aqui. É ativar mesmo, é movimento, sabe? Eu tinha uma amiga que tudo ela virava e falava: gente, já viu falar no Mar Morto? Como assim? O Mar Morto é aquela água que fica parada ali, não vai para frente. A tendência é morrer, é parar mesmo, é deixar de crescer. Então, é isso aí. Nunca é tarde para recomeçar. Recomeçar, colocar os sonhos em práticas. E outra coisa, sonhos não são os únicos sonhos. Cada fase da vida da gente, a gente tem sonhos diferentes, né? Com certeza, seus sonhos de 15 anos são diferentes dos 30, dos 40, dos 50. E olha, gente, 40, 50, o sonho fica até melhor, porque ele fica mais livre, porque os sonhos ficam livres, porque você não tem mais aquela responsabilidade de criar filhos. Com certeza, essa fase os filhos já vão estar maiores. Tem mais maturidade, mais repertório. Isso, com certeza. 40 até que eu não falo, não, porque hoje em dia as mulheres estão demorando terem filhos, mas assim, 50, 60 anos, pode renovar seus sonhos de uma forma bem diferente, leve e gostosa. Sim, Soraya, muitas pessoas, elas chegam nos 40 anos, é até interessante que você falou isso, porque muitas pessoas, elas chegam nos 40 anos sentindo que elas têm talentos escondidos, né? Mas que elas não sabem como elas vão transformar esses talentos num novo posicionamento.
O seu caso é um caso muito interessante, porque o que você fez na prática acho que vale para muita gente, né? O que você fez para conseguir validar que a literatura era o seu caminho? Bom, Ana, na verdade, o que acontece? É igual eu falei agora, os sonhos da gente, eles vão mudando com o tempo. Mas eu toda a vida senti necessidade de desabafar com a escrita. Então, assim, desde quando meus meninos eram pequenos, desde jovem, eu tinha vários escritos. Então, principalmente quando eu passava por algum problema emocional ou alguma dificuldade no decorrer da vida, que eu me sentia emocionalmente preparada para escrever. E aí, depois que eu aposentei do direito, que eu fui as minhas escritas, eu falei, gente, como que aquele monstro da época hoje não é nada. Então, o monstro que eu digo são os problemas que a gente enfrenta em determinado momento, que a gente acha ele enorme. Sim. Mas aí, com o tempo, você vê que não. Aí, quando você enfrenta aquilo tudo, o tempo passa. Aí eu falei, eu vou deixar exemplo para minha filha, para as pessoas, escrevendo que a gente chega um momento que olha para trás e fala, como que foi fácil? E como que aquilo ali foi aprendizagem? Então, a literatura, ela veio como um resumo de um pouco de tudo na minha vida, inclusive dos fracassos, dos sentimentos ruins que a gente vai adquirindo, né? Que a gente vai recebendo do mundo, como inveja, pessimismo, as dificuldades profissionalmente, os preconceitos, né? Então, você vai pegando aquilo tudo ali e eu senti necessidade de aperfeiçoar aquelas escritas para deixar. De exemplo, eu ainda tenho muito tempo aqui na Terra. Então, eu vou aproveitar isso tudo e tentar deixar de uma forma leve e gostosa. Em cada personagem minha tem um pouco de mim, do que eu vivi, mas de uma forma não dramática, de uma forma para poder colaborar com quem esteja passando o que eu passei e sentir força naquilo ali. Porque a rotina da vida da gente, as dificuldades, a tendência é engessar o que a gente pensa, pesar. Sim. Então, é nesse momento que eu falei, como que tudo hoje é leve? É lógico que hoje eu estou passando, nós todos temos que passar, e vou passar ainda por certos problemas que eu vou achar pesado. Mas a vida me ensinou que, com o tempo, o peso fica menor e você consegue seguir de uma forma leve e gostosa. Isso aí você tem que passar para as pessoas. Então, a literatura surgiu nisso, porque o direito, eu aprendi a conhecer mais o humano, o ser humano, com todas as suas sensibilidades. Eu chegava médicos, assim, políticos, que tinha aquela arrogância toda ou aquela confiança toda, e chegava de uma forma sensível, frágil no escritório. E aí eu fui ver um pouco de cada ser humano, sabe, ali. E eu trabalhei com muito idoso, então, que na área previdenciária, família, então, as pessoas se amavam, eu nem quis continuar nessa parte de família. Sim, eu acho, eu entendo isso até, não só a escrita, ela te ajuda em vários sentidos, né? Ela te ajuda a, primeiro, entender o que você está sentindo em relação às suas interações e, segundo, a dar nome para essas interações, né? Isso é extremamente relevante, até, inclusive, no Guia da Transição Profissional, tem um capítulo que é de uma parte do método que se chama GICE, que está relacionada à autoanálise. E como você faz para identificar o que faz sentido para você. E está muito relacionado a essa história que você está contando, né, Soraya?
de tentar entender seus sentimentos. E através da escrita, quando você responde perguntas do tipo: o que funcionou até hoje, o que você não quer mais, o que é sua base energética, o que te motiva, e de uma forma ou de outra, a escrita, no seu caso, ela sempre esteve presente na sua vida. Ela tinha um papel diferente, né? Ela ganhou uma proporção maior agora. Mas são contatos que você vai construindo através dessa autoanálise, né? Sim, e a carga que a gente vai levando, a carga que eu digo, a carga boa, a carga ruim, porque você vai vindo aí pelo seu percurso, no seu dia a dia, ela só ajuda, no sentido da gente escrever, né, Ana? Sim. Ana Luísa, é o projeto de alma da gente, né? Porque quando a gente chega em um determinado ponto da vida da gente, tudo é emoção, tudo. Nós somos construídos de emoções. Os meus filhos, de vez em quando, antigamente, há uns 20 anos atrás, que eu nem escrevia ainda, eu brincava com eles, que eles falavam assim: ah, mãe, não sei o que eu faço, deixa eu falar uma coisa para vocês. A vida é ilusão. A vida é emoção, a vida é agora. É esse momento que você está vivendo, sim, que você vai construir o seu passado, o seu presente e o seu futuro. É no presente. Então, aí meu filho ainda brincava, a véia com as filosofias dela, né? Então, é uma filosofia porque eu pegava meu álbum de falar de família, eu não gostava de sentir. Eu pegava o álbum de casamento, assim, aí as primeiras filas, ninguém estava existindo mais. Meu sogro, minha sogra, meus avós, o padrinho e tal. Aí eu falei assim, gente, a vida é ilusão. Parece ontem que eu estava naquele passageiro, momento, né? Com toda a felicidade. Hoje, entendeu? Assim, é outro, cada capítulo da vida da gente. Então, completando aí o que você falou, a gente fica sendo emoção, alma, projeto de alma. E aí você vai buscar isso aonde? No seu íntimo, que com o tempo ele vai sendo sufocado com os acontecimentos próprios da vida, né? E aí você fala assim, gente, eu tinha um sonho tal, assim, e aonde que ele está? Eu ainda estou viva, né? Então, assim, todos os meus personagens, eu coloco um pouco da minha experiência e deixo uma mensagem, sabe? Sim. Eu, no livro Cristal Estrela, por exemplo, eu tive com pessoas no decorrer da minha vida que tiveram muito poder, né? Pessoas que tiveram poderes e que o final da vida foi muito triste. E aí eu criei um personagem que sempre humilhou muito a estrela pela condição financeira e tal, e no final a estrela, como ela conseguiu fazer medicina e tal, ela acabou ajudando muito essas pessoas. E aí você vai, a vida fica como um filme, né? É os altos e baixos. Né? E aí eu observando isso tudo. E eu nunca quis mexer com direito de família por isso, porque doía muito de ver casais, e um sofre mais que o outro na separação. E de 30 anos de casada, a forma que eles chegavam, se odiando e colocando fogo no álbum de casamento, fazendo isso, eu disse, gente, eu não quero trabalhar com relações pessoais. Aí eu fui mais contra o Estado, que foi Previdência e tal. Mas, assim, é normal da vida, tudo isso é normal. E aí a minha escrita, ela pegou um pouco de tudo. Por exemplo, a publicidade. A publicidade eu aprendi muito com a comunicação. É lógico que a comunicação de 2000, do ano 2000, né? Para hoje mudou muito, né? Diferente hoje, com a internet, com tudo, né? Mas a gente teve que adaptar. Um grande exemplo, mas o conteúdo acaba
como é que fala? O alicerce acaba sendo o mesmo, que é comunicar, é você convencer, é você... O fundamento, né? A visão do cliente. A comunicação. Te dá um grande exemplo no direito. No direito, a importância da comunicação. A gente ia para uma biblioteca, para cada caso, estudava um livro enorme e ali fazia resumo. Só que tem uma coisa, a gente sentia mais segurança para enfrentar uma audiência, um juiz, porque aquilo ali absorveu muito mais. Aí, sim, com o tempo, veio a internet, e aí o que começou? Você vai lá no Google, né? Agora já tem ChatGPT, já tem... Ia no Google, tá? Colocava o artigo ali, já vinha tudo mastigado, você já ia trabalhar. Então, são adaptações que a evolução vai nos levando. Então, a comunicação, que foi o primeiro meu de publicidade, ele veio complementando as outras fases, né? E aí eu vi que a comunicação tinha que ser diferente depois. E no direito, as relações humanas, os sentimentos, vários sentimentos próprios do ser humano. Eu lembro que o primeiro dia de aula nosso de penal, o professor virou e falou assim: todos nós somos capazes de matar. Aí todo mundo, eu não. Chocou, né? Aí ele deixa você chegar e abrir a porta de sua casa e ver uma filha sua de 4, 5 anos sendo estuprada. Você vai fazer o quê? Então, assim, as emoções humanas que eu vim trabalhando no direito, depois, com o tempo, hoje, tanto é que eu fiquei tão apaixonada que agora eu estou complementando dentro da psicanálise, né? Que agora eu estou estudando a psicanálise. Então, o ser humano é uma delícia, os sentimentos são deliciosos. Complexidade, né? O sofrimento da gente depende do tamanho que a gente enfrenta, mas existe para a gente crescer em todos os sentidos. E eu estou aplicando isso na literatura, né, Ana Luísa? E a gente vai se reinventando de acordo com a época e criando novos sonhos. Porque a vida é sempre fazer, né? A vida é sempre fazer. Não é só sonhar. Porque quando você por exemplo, está aí nesse percurso de podcast, de live, de montar o curso, de montar a mentoria. Quando você chega no seu auge, você fala: e agora? Eu vou querer mais. Qual é o próximo, né? Qual o próximo? Então é isso, virou uma esquina, encontra outros caminhos. Nunca, jamais pode colocar desculpa em idade. Não mesmo, que nunca seja um empecilho, né? Não. Então agora nós vamos para o próximo. Você se aproveita. É verdade. Então agora nós vamos para o próximo bloco, que é sobre novas formas de pensar. Soraya, eu defendo que o profissional ele não estagna por capacidade. Ele estagna quando ele começa a acreditar que para mudar ele vai precisar descartar tudo que ele faz. E olhando bem para trás, como é que você utilizou as ferramentas das suas fases como publicitária e advogada para estruturar cada uma dessas reinvenções? Então, assim, a forma como eu entendo isso claramente, quando você acabou de explicar a sua trajetória, você utilizou muito dessa sensibilidade que você adquiriu quando você, no período que você exerceu a advocacia, né? E esse conhecimento também do cliente, do público, quando você fez a publicidade, quando você trabalhou como publicitária. Eu tenho aproveitado um pouco de tudo. E eu não acredito que as pessoas elas ficam estagnadas em determinado ponto. Talvez o medo, o medo até da sociedade ou influência do meio, a impeça a seguir, mas não tem ninguém nesse mundo que não consiga sempre seguir e aproveitando tudo o que aprendeu.
Esses dias eu estava vendo uma entrevista de aqui em Brasília, tem um restaurante, não é um restaurante, é um café, Biscoito Mineiros, e muito famoso aqui, tem um nível, assim, como se diz, a classe social alta, mais ou menos, que frequenta, porque o poder aquisitivo mais alto. E aí eu achei interessante a trajetória o Biscoito Mineiro. Sim. A empresária, porque eu adoro as coisas dela. Então ela falou o seguinte, quando ela mudou para Brasília, estava tendo algumas dificuldades, e ela começou a fazer os biscoitos que a mãe ensinou. Quer dizer, resumindo, ela pegou uma aprendizagem simples dela, do dia a dia, uma coisa simples, e complementou, ela era funcionária da Câmara. Então ela levava os biscoitos de queijo, doce, e vendia na Câmara. E aí o pessoal começou a gostar, e aí eu acho que com o tempo ela abriu a primeira loja com a demanda, e com as coisas dando certo, com um projeto, você vê que ela não pulou etapas, né? Ela continuou trabalhando na Câmara, como funcionária, ela levava cestinha, vendia, e ali à medida que as pessoas... E outra coisa, ela fez eu achei interessante, porque muitas vezes a pessoa quer fazer aquele monte de coisa, né? Monta restaurante. Não, ela focou naquele tema do café. Então, você entra hoje nos Biscoitos Mineiros, aí ela teve que abrir a primeira loja e trouxe a mãe dela, eu não sei se é de Uberaba ou Uberlândia, a mãe nunca queria vir, mas a mãe acabou vindo, teve um filho, acabou vindo e elas juntaram, e a mãe pegou toda a experiência de culinária e somou com a experiência dela de empresária, né, que ela já estava, como conhecimento, com a clientela que ela já tinha feito, e o que eu entendo que é o mais importante, a qualidade. Sim. Então, assim, resumindo, ela estudou para passar no concurso, depois ela viu nesse caminho essa grande oportunidade e agarrou essa oportunidade, fez uma trajetória que eu não sei tecnicamente como que você pode chamar isso aí. Ela fez um início de caminho, né? Sim. E seguiu. E hoje ela fez uma transição gradual, né? Pelo que você está falando, eu acho que ela tem hoje... te interromper, é uma das formas de transição que a gente fala muito no Guia da Transição Profissional, que a melhor forma de fazer transição é tentar fazer isso de maneira gradual, que é um pouquinho do que você está discutindo também, que você está trazendo, que ela começou a vender os biscoitos enquanto ela ainda tinha o trabalho. E na medida que ela viu que ela tinha demanda para esses biscoitos, ela foi fortalecendo o negócio dela até ela fazer a transição completa. Foi de maneira gradual. Isso. Com certeza. E outra coisa, não desperdiçou nada, pegou a experiência da mãe, né? A dela também, que ela aprendeu. E também, gente, uma coisa muito importante que a gente estava falando sobre emoções, sofrimento. A mãe tinha perdido um filho, quer dizer, a empresária tinha perdido um irmão, e ela trouxe a mãe, ali ela deu atividade, pegou toda a experiência dela, e hoje eu acho que ela, não sei se são as 4 lojas, tudo uma delícia, e prepara também para festas, e vários quiosques nos shoppings. Então, o mini mercadinhos, sabe? Então, assim, eu achei assim, fantástica a história dela. E eu adoro ver essa experiência. No caso dela, porque houve mudança, né? Ela saiu de servidora pública, teve coragem, mas ela foi gradativamente. Isso. E confiando nela e aproveitando um pouco de tudo. Com certeza absoluta, a experiência dela como servidora pública também somou, né? Da mãe como dona de casa e tudo vem somando.
Então, eu acredito que seja isso. Você nunca desperdiça nada, só soma. Sim, sim, exatamente. Agora nós vamos para o próximo bloco, que chama a brecha da oportunidade. E aí é nessa hora que eu queria te perguntar, Soraya, muitas mulheres e profissionais, elas têm sonho de escrever, de criar algo que seja mais autoral, mas elas acabam tendo medo de não ser visto como algo sério o suficiente, né? Então, onde é que está essa oportunidade para quem decide que quer dar voz para o projeto da alma? Como é que o posicionamento hoje, o seu posicionamento, ele pode mostrar que a literatura é uma expansão dessa autoridade, né? É essa forma que eu vejo, na verdade, você expandiu sua autoridade e sua forma de se reinventar. Como é que você pode se reinventar através da literatura de um jeito completamente diferente, né, do mercado tradicional, mas de uma forma extremamente autêntica? Olha, eu acho que a literatura em si, ela vem sofrendo com o tempo, ela vem adaptando às novas gerações. Então, antigamente, a pessoa não pode acreditar, ter essa crença de que a literatura, para você escrever um livro, tem que ser tudo técnico demais. Não, gente. Quanto mais humano você colocar as suas expressões humanas, quanto mais você passar emoção através da sua escrita, é melhor. Sim. Antigamente também tinha essa crítica, essa crença de que o livro tinha que ser super grosso, 400, 500 folhas, porque páginas, muitos contos ali. Hoje em dia, não, as pessoas estão muito rápidas, elas estão aceleradas. Um dia você começa a ler um livro, e se você pega um livro que detalha demais um cômodo para chegar perde a paciência, né? Naquele conteúdo principal, você perde a paciência e larga o livro. Então as pessoas estão... Tem um livro, não sei se eu nem a conheço, não é propaganda, mas eu gosto. Assim, particularmente, eu não sei, mas o livro deve ter 100 páginas mais ou menos, fez um sucesso danado aí, que é da Carla Madeira, né? O Rio, as águas do Rio, um negócio desse, o Rio. Então, ele super simples, não tem nada, mas ele é bem objetivo e arrebentou esse ano aí, teve escola de samba com o título do livro dela. Então, assim, tá muito dinâmico as coisas. Então, eu acho que quem quer escrever, começa soltando as suas emoções, confia em você. E depois você pode passar pela parte técnica, mas não um técnico de uma forma fria, né? O meu primeiro livro, foram os 2 primeiros livros meus, que foi Joana, Amor e Paixão e Cristal e Estrela. Eu tinha feito um livro assim, super longo. E aí, como eu ganhei um prêmio com Cristal e Estrela, e antes de entrar nesse concurso da Bienal de 2024, né, em São Paulo, o técnico da Amazon virou para mim e falou assim, de literatura, falou, olha, vamos enxugar mais. Eu falei, não, mas os livros de antigamente, você tinha que colocar o leitor ali dentro do cômodo para depois fazer ele sentir. Não, você tem que fazer ele sentir primeiro para depois você colocar. Então, assim, aqueles detalhes, uma jarra no canto, o tapete não sei aonde, a janela que bate. Então, assim, tudo vai sendo enxugado. Enxugado e vai se atualizando de acordo com o tempo, de acordo com as pessoas, de acordo com os leitores. Então, não tenha medo de expressar seu sentimento. Comece a escrever, sim. Aí, qualquer coisa, se você tiver condições, paga. Eu aí, até hoje, eu não pedi para fazer isso, mas é bom demais. Pede uma pessoa crítica, né, de leitura para dar uma analisada, mais atualizada, pessoa atualizada, um bom capista. O que é um capista, Soraya, para o pessoal que não está familiarizado? Capista é o seguinte, é uma pessoa que ela vai... Eu também acredito no capista que faça isso. É aquele que vai criar a sua capa, que vai fazer a arte da sua capa.
mas não de qualquer jeito. Vai lá, lê a sinopse, que é o resumozinho do seu livro, a descrição do seu livro, e faz lá uma capa de qualquer jeito. Não. O capista verdadeiro é aquele que vai ler o seu livro, vai sentir sua emoção e vai fazer a sua capa. Ela vai escrever sua capa de tal forma que ela está ali na livraria, só de olhar para a capa, a pessoa já se identifica. Do livro, identifica, né? Os meus 2 livros, até que eu paguei uma pessoa para fazer a capa, que foi Cristal Estrela e Joana, Amor e Paixão. Só que ele não era um capista, ele era um desenhista, né? E aí eu mandei para ele o resumozinho, ele fez, mas o ideal é que seja isso. Então, assim, existe também, você não precisa ficar focado no capista, porque de repente você pode vender super bem, vai lá no IA, manda criar sua capa de acordo com o que você queira criar, mas jamais escrever um livro por IA. Até porque as técnicas é robô não tem emoção. Não tem sentimento, né? Não tem sentimento, não vai passar a expressão da sua alma, porque, olha, gente, o mesmo cenário visto por uma pessoa, ele pode ser interpretado totalmente diferente por outra. Diferente, cada lente, né? De acordo com cada lente. Com certeza. Então, assim, eu olho para a Ana, eu já vejo a alma dela e vejo todo o percurso dela. Uma jovem que saiu do Brasil, pelo que ela me contou, né? Saiu do Brasil, enfrentou o mundo, a Europa, pegou toda a experiência, retornou. Ela não é só a Ana Luísa que está aqui, ela tem uma bagagem enorme. Então, outra pessoa já vê, não, é técnica, ela vai me ensinar, vai. Então, assim, cada um tem uma forma de ver e de sentir as expressões. Então, de repente, não fica focado, principalmente a primeira pessoa que vai ler o seu livro. Eu tinha 22 anos, quando eu dei o meu primeiro livro, que eu ainda quero ressuscitar esse livro, para uma pessoa. Ela virou e falou assim, nossa, não gostei. O que eu fiz? Engavetei e nunca mais peguei nesse livro. Aí agora, quando eu voltei, eu falei assim, gente, eu não quero uma só pessoa para ler o meu livro. De repente, se 2 gostarem, tá bom demais. E, gente, a experiência é muito gostosa. O que eu recebo no particular, ou gente que fala assim, nossa, eu li seu livro, me deu uma força, eu tive coragem de fazer isso, entendeu? Esses dias mesmo, uma pessoa que tinha separado, que leu Maria e Suas Marias, falou isso para mim, eu tive coragem de enfrentar. Então, assim, é bom quando você deixa a mensagem. Então, assim, não preocupa que, principalmente família, talvez por gostar demais, analisa com uma crítica que não seja uma crítica técnica. Mais dura, né? É mais dura e que não é técnica, ela não tem conhecimento, né? Sim. De literatura. Então, é isso aí, é coragem em todo sentido. Não importa se você vai escrever um livro, se você vai vai vender, vai montar sua cestinha, vender seus biscoitos, não importa. Importa que você confie em você, faça com qualidade, tenha um projeto e siga em frente. Então, essa é a luz que você deixa para esses profissionais e empreendedores para não perder o norte, né, Soraya? Sim, com certeza. E a fé que a gente fala, não é a fé assim, eu não sou religiosa. Não, a fé é em você, a fé no propósito. Sim. Todo mundo tem que ter um propósito. Se você acorda pela manhã e não tem um propósito, é um mar morto, né? É um mar morto. Então, você tem que ter, tem que ter fé, tem que confiar nas pessoas que estão trabalhando com você e bola para frente. É isso mesmo. Então, gente, nós vamos chegando para o final do nosso podcast de hoje. E como a gente já falou antes, estratégia não é luxo, é sobrevivência. Se você quer entender como usar seu repertório para se valorizar e parar de ser refém do mercado, vá na página da Soraya e na página da Ana Lara pelo Instagram e não perca as nossas histórias e entenda como você pode escrever seu próximo capítulo.
Lá você encontra todos os pontos necessários que você precisa para fazer esses próximos passos. Trabalhe com critério, mova a peça certa e até a próxima rota.